Principais erros que o fisioterapeuta comete dentro da UTI. A gente vai abordar os erros para que você, conhecendo os erros, não cometa esses erros e facilite a sua atuação com segurança dentro da unidade de terapia intensiva. Vou abordar erros que eu vi na prática que você não vai ver em lugar nenhum. Então, só vai ver esse conteúdo aqui, conteúdos que foram tirados da prática, que eu vi esses erros sendo cometidos e que você pode, a partir de hoje, deixar de cometer. Então, independente se você está começando, você ainda não atua na terapia intensiva, ou se você já atua na terapia intensiva, a gente vai discutir esses erros para você não cometer e aí ter mais segurança como fisioterapeuta dentro da terapia intensiva. Quais erros que o fisioterapeuta comete dentro da UTI? E o que é esse erro? A gente não vai abordar aqui iatrogenia, não vai abordar negligência, imprudência e imperícia. Não. A gente não vai abordar esses erros que são erros de conduta, mas vai abordar erros que fazem com que o fisioterapeuta não tenha segurança na hora que vai atuar dentro da terapia. E esses erros são erros simples, alguns, que você consegue ser treinado para corrigir e aí desenvolver essa sua capacidade de atuação, e outros são um pouco mais complexos, mas que também você consegue ser treinado para conseguir atuar dessa forma mais segura dentro da unidade de terapia intensiva. Ah, Antônio, mas esses erros que você está dizendo, a gente vê o pessoal fazendo o tempo todo. Vocês vão ver que sim. Esses erros que eu comentei, que eu vou colocar aqui, você vai ver dentro da terapia intensiva vários fisioterapeutas realizando, cometendo esses erros e, com isso, atuando de forma insegura e não tendo autonomia como fisioterapeuta, muitas vezes não sendo visto não sendo respeitado dentro da terapia intensiva, porque comete alguns desses erros. Então, primeiro, a importância, você tem que saber. E quais os tipos dos erros? Eu correlacionei esses erros que eu vejo dentro da minha prática clínica em 3 tipos. Está relacionado à falta de preparo. O problema, a culpa não é sua, é a falta de preparo, porque você não viu, ninguém ensinou para você, você rodou em UTIs que o pessoal cometia esses erros, então é algo que foi acontecendo e você vai tendo esses vícios de atuação e esses erros acontecem. Então, as causas, uma das principais é a falta de preparo. Eu digo isso para vários fisioterapeutas. Pô, mas aquele fisioterapeuta é ruim. Não, na verdade, provavelmente ele não teve o preparo ideal. Ele ou não teve o preparo dentro do ambiente da faculdade, ou não teve o preparo dentro do ambiente da pós-graduação, ou começou a atuar no ambiente de terapia intensiva que o pessoal fazia essas condutas e a pessoa acha que aquela conduta é a conduta certa. E aí essa pessoa tem como corrigir isso e evoluir, e quando ela começa a corrigir isso, a evolução vem bem mais rápida, ela consegue ter segurança, consegue ser respeitada no ambiente que trabalha. Então, não é a falta de preparo. O outro é a falta do conhecimento, que parece ser a mesma coisa, mas não é. A falta de conhecimento é quando você não estudou aqueles conteúdos necessários para você estar dentro da terapia intensiva, que estão relacionados com a formação na faculdade, estão relacionados com a formação da pós-graduação, mas não é uma coisa mais prática, é a falta de conhecimento teórico mesmo. Então, você nem sabe que existe aquilo dali. Nem sabe que existe acordos que colocam o que é que o fisioterapeuta deve fazer, o que é que o fisioterapeuta não deve fazer dentro da terapia intensiva. E aí o fisioterapeuta fica fazendo condutas que nem é da fisioterapia, com isso não é respeitado, não gera efeito, ou não tem segurança para atuar, fica perdido aí dentro da terapia intensiva. Isso é um exemplo de que acontece. É uma falta de conhecimento, a falta de não ter aqueles conhecimentos básicos. E a terceira causa de você cometer os erros que gera o atendimento com insegurança dentro da terapia intensiva é a falta de atitude e iniciativa. É você não correr atrás de gerar a intervenção de uma maneira mais efetiva e tendo atitude e iniciativa como fisioterapeuta. Essas são as causas. E a gente vai abordar os erros que vêm dessas causas. E como eu cheguei nessas causas e nesses erros? Eu estou atuando dentro da unidade de terapia intensiva há 15 anos. Me formei em 2006 na Universidade Federal de Pernambuco. E desde quando eu me formei, por eu ter tido uma educação, provavelmente aí, meu avô, meu pai, dizer que a pessoa tem que sempre correr a fazer o diferencial, a ser visto de uma forma diferente, e isso vai gerar respeito a fazer algo que gera resultado,
eu corri atrás de identificar isso na minha atuação. Eu me formei em 2006, comecei a atuar em 2 UTIs, era 24 horas, sábado e domingo. E quando atuava nessas UTIs 24 horas, sábado e domingo, muitas vezes ficava cansado, né? Cansado ali, atendendo vários pacientes, e tinha uma dificuldade de ter a conduta ideal para cada paciente. E essa dificuldade fez eu colocar a cara no livro, eu começar a estudar, eu querer buscar esses conhecimentos que eram necessários para gerar uma intervenção mais assertiva. E aí, quando eu comecei a perceber o conhecimento fisioterapêutico, a base é o que faz toda a diferença, os resultados começaram a vir para eu ter mais segurança. Porque muitas vezes eu quero estudar assincronia, auto-PIP, e vai lá estudar como é que faz um protocolo de reabilitação. Isso é a pirâmide do conhecimento. Você precisa da pirâmide do conhecimento. Mas a base é o que vai fazer você chegar na pirâmide. Então, a pirâmide de conhecimento, a base é que faz você chegar. E essas lacunas da falta de conhecimento da base faz você ter insegurança dentro da terapia intensiva e você cometer erros simples e erros mais complexos que vai fazer você ter insegurança dentro da terapia intensiva, podendo causar lesão para o paciente, causar risco para o paciente, podendo fazer com que você esteja atuando e não seja respeitado, que ninguém escute o que você está falando, que você fala lá dentro da terapia intensiva e ninguém liga, que você quer discutir, quer gerar uma conduta e o pessoal acha que não é aquela conduta ideal. Porque a base de conhecimento tem que estar totalmente preenchida, tem que estar totalmente bem formada para você chegar na pirâmide, no topo da base do conhecimento, no topo da pirâmide do conhecimento. Essa conclusão veio no dia a dia, como eu disse, 15 anos trabalhando dentro da terapia intensiva, mas eu sempre busquei desde a fase inicial até essa autonomia, a ter essa segurança, e essa busca incessante fez eu perceber que era a base do conhecimento que precisava. E isso não fez só eu perceber com minha atuação, mas quando eu começava a receber os estagiários. E eu começava a receber vários estagiários dentro da unidade de terapia intensiva, e a primeira coisa que o pessoal quer chegar quer saber as condutas práticas. Como é que eu corrijo uma sincronia, como é que eu corrijo como é que eu realizo uma aspiração, E aí eu olhava e dizia, vamos lá para a base. Antes de você saber realizar uma conduta, sabe a fisiologia. Me diga a fisiologia, a mecânica ventilatória. Eu não... Me explica a mecânica da ventilação. Aí a pessoa já começa a ficar travada. Como você quer gerar uma intervenção no paciente que está com a mecânica alterada, se você não sabe a mecânica ventilatória? E a mecânica, não estou dizendo calcular complacência e resistência, é saber a mecânica, saber a fisiologia, saber a biomecânica da musculatura ventilatória. Como é que está, a partir de qual momento o diafragma começa a se deslocar, como é que faz a cúpula diafragmática, quais são os movimentos da caixa torácica, quando você tem uma inspiração profunda, qual a ativação do sistema nervoso central que vai ativar essa inspiração profunda. Esses são os conhecimentos básicos antes de você gerar uma intervenção de uma aspiração. A aspiração é uma coisa técnica, você faz lá a aspiração. Resolver uma sincronia é a pirâmide, é o topo da pirâmide, que se você acha que é só mexer no ventilador e não tem o conhecimento da fisiologia, da biomecânica, você não vai conseguir corrigir. Vai corrigir uma ou outra, mas não vai corrigir todas as causas. Mas eu gosto sempre de contar esse acontecimento que aconteceu dentro da minha vida aí da terapia intensiva, para o pessoal ver como é complexo e o que é que acontece. Fui morar passei no concurso do Corpo de Saúde da Marinha, fui morar no Rio de Janeiro, e lá dentro do hospital, trabalhava no Hospital da Marinha, mas fui trabalhar em outro hospital, fora do Hospital da Marinha, outro hospital no Rio de Janeiro, era no plantão noturno, e tinha 30 pacientes para 2 fisioterapeutas, era eu e outro fisioterapeuta, dava 15 e 15 pacientes para cada, né? Vários pacientes. E aí eu cheguei para trabalhar no hospital, no plantão noturno, e quando eu entro no hospital, tá uma fisioterapeuta, me apresentei, não sei o que, já tinha se apresentado, aí tá a fisioterapeuta com uma seringa, pegava heparina, conectava, puxava, tirava o líquido, colocava o líquido na heparina, pegava outra, aí pegava um esparadrapo, colava o esparadrapo, colocava leito 1, aí pegava outra seringa, puxava, pegava heparina, colocava heparina na seringa, pá, puxava lá,
colocava um esparadrapo, leito 2. Isso eu fui vendo, era 15 pacientes para cada fisioterapeuta. Eu e outra fisioterapeuta, 30 leitos na UTI. É uma UTI que, assim, eu nem gosto de falar onde era. Então, colocava esparadrapo e vinha. Pá, colocava esparadrapo e vinha, colocava esparadrapo e vinha. Isso eu fui vendo. Várias seringas sendo preparadas e eu dizendo 15 leitos. Eu disse, que danado essa menina está fazendo. Eu ia atendendo, aí depois cheguei para ela e perguntei, olha, por que você está preparando essas seringas aí? Ah, não, é porque se eu não preparar a seringa com heparina, o médico não colhe a gasometria. Essa conduta, essa atribuição não é do fisioterapeuta. Você tem 15 leitos para atender, que é mais do que o ideal. Seria 10 leitos por fração. Isso está nas normas, está na RDC número 7, lá da Anvisa. Então, 10 leitos por fração para um fisioterapeuta atender. E a pessoa estava com 15 leitos e estava preparando a seringa com heparina para o médico colher a gasometria. E aí eu perguntei, ela disse, porque se não fizesse o médico não ia colher. Isso vai fazer você ser um fisioterapeuta que faz o atendimento com qualidade. Isso vai fazer você atender com segurança. Isso vai fazer você conseguir ser respeitado dentro da unidade de terapia intensiva. Isso vai fazer você ganhar um valor satisfatório do plantão, ou isso faz você ser um profissional desnecessário. Você realizar condutas que não é da fisioterapia, transforma você num profissional desnecessário dentro da terapia intensiva. E isso era ou porque, uma das causas que eu falei no começo da live, ou porque ela não tinha o preparo, rodou no local que o pessoal fazia isso, ou não tinha um conhecimento que não era atribuição do fisioterapeuta, ou não tinha iniciativa e atitude de cobrar dos outros profissionais fazer o procedimento que é dele. Porque se você chegar lá e disser assim, olha, eu tenho que ter esse dado da gasometria, porque o paciente está apresentando uma hipoxemia, e eu não sei se é uma insuficiência respiratória tipo 1 ou tipo 2, que o paciente pode estar apresentando uma hipoventilação, e com isso o gradiente alvéolo arterial está normal, mas por causa da hipoventilação está tendo a hipoxemia, e com a gasometria eu consigo saber isso, e eu consigo saber se eu tenho que ganhar volume ou se eu tenho que dar uma pressão expiratória, uma PIP. Todo outro profissional vai fazer a conduta quando você tem esse conhecimento básico, que é a base do conhecimento, para ter a iniciativa e a atitude, e dizendo isso, vai ser realizado o procedimento que você está realizando uma conduta técnica que não é uma conduta fisioterapêutica. E por isso eu gosto sempre de contar essa história. Aconteceu em 2016, se eu não me engano. 2016. E pense na raiva que deu em mim. Quando eu fico com raiva, a veia pulsa aqui, a veia do pescoço. E deu uma raiva aí, só que eu tinha acabado de entrar no hospital, né? E eu não podia bater totalmente de frente, mas eu fui depois tentando modificar. Esses erros, essas causas, vão gerar os erros que a gente vai discutir aqui durante a live. Por que é importante conhecer esses erros? A partir do momento que você sabe os erros, você não comete os erros e aí atende com mais segurança. Conhece os erros, não comete e atende com segurança. Se atende com segurança, salva vidas e é mais respeitado dentro da unidade de terapia intensiva e tem mais autonomia. Entenda esses erros e, a partir de amanhã, pare de cometer esses erros. Eu poderia colocar 20 erros, mas eu vou colocar apenas 6 principais erros aqui que você amanhã pode deixar de cometer. O primeiro que eu coloquei aqui, eu já discuti aqui, já contei o exemplo da fisioterapeuta que estava preparando a seringa, colocando heparina e colocando o adesivo. O principal erro, um dos primeiros, dos erros que você tem que parar de cometer amanhã é realizar condutas que não é da fisioterapia. Deixe de fazer condutas que não é da fisioterapia. Você está respaldado, tem um acordo do COFITO, você tem vários acordos do COFITO que você pode baixar a lei, está lá, o que é que você não é para fazer. Então, você não é para ficar lá trocando circuito do ventilador. Você não é para ficar colhendo cultura de secreção traqueal. Você tem autonomia para saber o que você vai avaliar, traçar uma conduta e realizar uma conduta. Se tem um outro profissional que solicita cultura de secreção traqueal, você está avaliando. Traçando conduta e realizando a conduta, você está realizando a conduta técnica.
você está realizando uma conduta técnica. Se tem lá no acordo do COFITO, Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, dizendo que não é atribuição do fisioterapeuta colher cultura de secreção de forma ali... Para utilizar. Vai lá e vai colher a cultura de secreção. Só vai fazer isso daí. Não é atribuição sua, porque muitas vezes a pessoa faz. Porque medo, receio, não tem atitude, não discute, não se posiciona e faz condutas que não é da fisioterapia. Eu estou lá atendendo e uma pessoa pede, tem como colher a cultura de secreção. Aí é outra coisa. Mas chegou uma pessoa e entregou um papel, tem uma solicitação de cultura de secreção traqueal. Isso não é conduta da fisioterapia. Tem lá no acordo do COFITO, não é conduta da fisioterapia. Se mudar em outro dia, em outro tempo, mudou, mas no momento não é. Estou dando esse exemplo. Mas como eu dei já o exemplo da fisioterapeuta que ficava preparando a seringa de heparina. Não cometa o erro de gerar condutas que não é atribuição do fisioterapeuta. Para ser bonzinho, para ser... Não cometa esses erros. Antônio, mas eu estou entrando no hospital que todo mundo faz isso. Com o tempo, você vai modificando esse ambiente. Eu vou pedir demissão por causa disso. Não. Com o tempo, você vai modificando o ambiente. Mas não desista de modificar. E vai modificando, tendo atitudes, realizando condutas da fisioterapeuta, que quando você faz condutas que é específico da fisioterapeuta, o pessoal não vai nem lembrar desses outros aí. Porque você vai estar gerando tanto resultado, tanto trabalho, tanto resultado para os pacientes que você é visto de outra forma. E aí você consegue se posicionar de outra maneira. Então, esse é um dos principais erros. Realizar condutas que não é da fisioterapia. Vai fazer você atuar de forma insegura, porque você faz condutas que não é sua, você não foi preparado para aquilo dali não vai gerar resultado para o paciente, não é aquilo dali que faz você ser percebido um profissional diferente, você é um profissional descartável. Se você faz condutas que não é da fisioterapia, você é um profissional descartável. Não adianta para ajudar. Lembrando, estou ali e pode ajudar, você pode ajudar em alguns momentos, mas não como a sua atribuição. Antônio, mas tem um outro profissional que disse que é a minha atribuição. Você não responde ao conselho daquele do outro profissional, você responde ao conselho de fisioterapia e terapia ocupacional. Ok? Segundo erro que faz você atuar com insegurança dentro da terapia intensiva. Não tem um processo claro, desde quando você chegou no plantão, a realizar a intervenção do paciente. Quando você não tem um processo claro para definir a intervenção, você vai ficar inseguro. Esse processo tem que estar detalhado num papel que depois você vai seguindo de forma gradativa e aquilo vai ficar na sua mente. Esse processo vai desde como você passa o plantão, como você recebe o plantão, como você faz a avaliação do paciente e como você define sua intervenção. E isso não é ensinado na faculdade, pós-graduação, é ensinado no curso de fisioterapia intensiva? Fazendo a propaganda, é ensinado, curso que eu sou professor, mas não é ensinado em qualquer local. Você tem um processo claro para cada momento que você vai fazer, qual a intervenção que você vai realizar. Quando você tem esse processo, é difícil você ficar inseguro. O medo é a diferença de pavor. O medo você deve até ter para você se preparar, mas não pode ter o pavor. Não sei o que é que eu vou fazer no momento. Tem uma intercorrência, não sei o que eu vou fazer no momento. Se você tem um processo claro do que você tem que avaliar na intercorrência, você sabe o caminho que você tem que percorrer. Você sabendo o caminho que você tem que percorrer, você vai ter mais segurança para gerar intervenção. Vamos fazer uma analogia. Você vai sair de casa para o seu trabalho, de casa para a festa do Réveillon, de casa para o ambiente da sua família, uma casa da sua família. Você sabe o horário que você tem que chegar. Você vai procurar o percurso que você vai ter que fazer, você vai saber a hora que você tem que sair, você vai ter um processo que está lá na sua mente, você nem percebe, mas está, para conseguir chegar no horário. E dentro da terapia intensiva, muitas vezes, o fisioterapeuta chega, já vai atender, não tem o processo claro, não tem ali descrito. Então, esse é o segundo erro, né? Primeiro que eu abordei quando você faz condutas que não é da fisioterapia.
Segundo erro, quando você não tem um processo claro. Tenha o processo claro que você vai conseguir atuar com mais segurança dentro da unidade de terapia intensiva. Descreva esse processo no papel, sabe o que é que você vai fazer, e aí, quando você escreve, quando você vai fazendo, vai ficando muito mais fácil de você realizar as condutas dentro da unidade de terapia intensiva, você vai ter mais segurança. Próximo erro. Esse erro eu já abordei como uma causa, mas também é um erro. É você se preocupar em estudar o topo da pirâmide do conhecimento que você precisa para atuar na terapia intensiva e não estuda a base. Está saindo um artigo, aí pega o artigo publicado em 2021 e vai lá estudar. Pá. Ah, não sei quem publicou no Instagram um artigo, aí baixa o artigo e vai estudar. E aí vai estudando, vi um protocolo e vai lá, pega aquele protocolo e vai estudar. E não tem a base. Quando você estuda a pirâmide sem ter a base de conhecimento, você não tem como interpretar o topo da pirâmide do conhecimento. E aí você vai entender de uma forma errada. Eu não tenho que estudar, os artigos estão saindo. Não, você tem que estudar, sim. Não é que você não tem que estudar. Mas não é só isso. Você precisa da base e estudar de forma rotineira. Então, você precisa do conhecimento da fisiologia, do conhecimento da biomecânica, do conhecimento da avaliação de exame de imagem, do conhecimento da base da ventilação mecânica, o que é que representa cada gráfico, o que é uma constante de tempo, o que é um padrão de obstrução. Você tem que ter esse conhecimento das condutas, terapia de remoção de secreção, terapia expansiva, terapia desobstrutiva, treinamento muscular inspiratório. Esse conhecimento que tem no livro, você tem que ter essa base bem formada para chegar lá e interpretar o que é uma sincronia de disparo reverso. Porque quando você vai pegar o caso concreto, não vai estar simples lá, não é aquele gráfico que você vê o pessoal postando. Não, tem várias variáveis chegando ao mesmo tempo. O paciente pode estar hipotenso, o paciente pode estar com febre, o paciente pode ter um escape no circuito do ventilador. Várias coisas ao mesmo tempo chegando, que se você não tem uma base e só está preocupado com o topo da pirâmide, você não vai ter segurança para definir a intervenção e algumas vezes vai achar que sabe sem saber. Aí gera intervenções erradas e é ruim para o paciente. Então, esse é o terceiro erro, você querer estudar o topo da pirâmide do conhecimento sem ter a base. Estude em ciclos evolutivos. Conhecimento teórico, conhecimento prático, iniciativa e atitude. Vá desenvolvendo esses ciclos de forma gradativa, que vai ficar muito mais fácil para você atuar dentro da terapia intensiva. Quando vai discutir no ambiente multiprofissional, isso vai gerar insegurança para você. Preste atenção. Você vai discutir no ambiente multiprofissional e por você não ter o conhecimento de algo, você vai perguntar se pode fazer algo. Isso é um erro. Você pode solicitar um parecer, mas se você não tem o conhecimento, você tem que procurar os fisioterapeutas e não outro profissional. Aí eu posso fazer isso? Isso vai fazer com que a pessoa do outro lado ache que você não está preparado. Mas eu não estou preparado ainda. Ok, então procure um fisioterapeuta que vai ajudar você a estar preparado. E não chegue para outro profissional e pergunte, eu posso colocar esse paciente para andar? Eu posso fazer eu posso fazer uma ventilação não invasiva nesse paciente e solicitar um parecer, solicitar a opinião de outro profissional. Você pode e deve. Mas eu posso, porque não tenho conhecimento do que é para fazer, não. Você tem que dar um passo para trás e procurar fisioterapeutas que vão dar esse suporte para você. Porque o outro profissional, se for um médico, um enfermeiro, se for um nutricionista, ele não tem o conhecimento fisioterapeuta. Se ele não tem o conhecimento fisioterapeuta, como é que ele pode dizer para você se você pode ou não realizar algo? Não sei se ficou claro isso que eu estou dizendo. Não é que você não pode pedir um parecer. Tem aqui, eu vou pedir um parecer de um geriatra, eu vou pedir um parecer de um cardiologista. Isso você deve, quando você vê que os dados que você tem e o conhecimento que você tem como fisioterapeuta precisa de outros dados. Mas não o posso de falta de conhecimento e de incompetência. E isso eu já vi várias vezes acontecendo. O pessoal diz, eu perguntei ao médico se eu podia dar com o paciente. Ou você avaliou, teve um processo claro de avaliação, identificou todos os dados objetivos e viu que tinha algo ali que não era específico da fisioterapia, e você solicita um parecer do outro profissional, esse profissional vai dar o parecer para você gerar a conduta, ou você não deve perguntar se pode. Aí você deve procurar um outro fisioterapeuta e saber se pode. E é o outro fisioterapeuta que vai ter o conhecimento fisioterapêutico para ajudar você a definir a intervenção. É o fisioterapeuta achar que as condutas fisioterapeutas
não vão fazer nem mal, nem vão fazer bem. Quantas vezes eu vi um fisioterapeuta que faz lá o mínimo possível porque ele acha que aquilo dali não vai fazer nenhuma alteração. E aí chega na perna do paciente, só faz 10 flexões de um lado, 10 flexões do outro, 10 flexões do braço, 10 flexões do outro, aí aumenta o fluxo respiratório, aspira o paciente, fiz meu atendimento. Em vez de ter seguido um processo claro para saber se o paciente precisava de eletroestimulação, para saber se o paciente precisava fazer um treinamento muscular respiratório, para ver se tinha parâmetros para ser progredido o desmame, para fazer um checklist de progressão do desmame ventilatório. E eu poderia citar aqui várias outras coisas que a pessoa está lá fazendo o mínimo possível. Ela está cumprindo o tempo. E não é isso que você, dentro da terapia intensiva, você faz diferença. A fisioterapia faz diferença para o paciente dentro da unidade de terapia intensiva. E o erro é o fisioterapeuta não saber essa diferença. Ele acha que a conduta dele não faz diferença nenhuma. E aí ele chega ali dentro da terapia intensiva e faz quase nada. Tem que pensar a fisioterapia com segurança, efetiva, com qualidade, fazendo o diferencial. Ah, Antônio, mas eu não estou preparado. Corra atrás de ficar preparado. Ah, eu não sei fazer a estimulação dentro da terapia intensiva. Tem efeito? Tem. Corra atrás de preparar. Ah, eu não sei fazer um treinamento muscular respiratório. Corra atrás de fazer o treinamento de se preparar. Ah, eu não sei discutir num round muito profissional. Chego lá e fico calado, numa visita muito profissional. Quantas vezes eu vi isso? Eu não participo da visita. Eu já escutei isso muitas vezes, viu? Eu não participo da visita multiprofissional porque não perguntam nada para a fisioterapia. Ninguém tem que perguntar nada para você, não. Você tem que falar, tem que chegar lá e se posicionar. Você é um fisioterapeuta. Você tem que torcer para falar. Torcer não, você tem que chegar lá e falar sem ninguém perguntar. Mas se você avaliou como fisioterapeuta, definiu o tratamento como fisioterapeuta e sabe o que vai fazer como fisioterapeuta, você vai ser escutado. Agora, se você não sabe o que é que o fisioterapeuta faz intervenções que não é da fisioterapia, fica pedindo, eu posso fazer aquilo. Não está preparado? Então, não cometa esses erros. Não cometa esses erros. Esses erros vão fazer você ter resultado ou não dentro da profissão. É fazer você ter segurança ou não dentro da terapia. É você não se posicionar. A UTI é um ambiente multiprofissional. Dentro do ambiente multiprofissional, você tem vários profissionais da mesma área e especialidades diferentes da mesma área. Você é o fisioterapeuta dentro da terapia intensiva. Independente se você tem um mês de atuação ou se você tem 10, 15 anos de atuação, você é o fisioterapeuta dentro da terapia intensiva. Então, você tem que se posicionar como fisioterapeuta. Fazendo uma avaliação fisioterapêutica específica, definindo a intervenção fisioterapêutica e discutindo dentro do ambiente multiprofissional como fisioterapeuta. Parece que é uma coisa clara, quem ainda não está atuando na terapia intensiva, mas não é. E aí começa a reclamar, não sei o que, reclama do local que trabalha, aqui não sei o que. Comece a pensar nisso. Você é o fisioterapeuta dentro da terapia intensiva ou você é um profissional que faz condutas que não é da fisioterapia, ou você não sabe definir sua intervenção, você não tem um processo claro, ou você não fala nada com ninguém, ou você não discute, ou você chega com um familiar e não fala da fisioterapia. Você tem que se posicionar. Um erro é o fisioterapeuta, o último erro, o sexto erro que eu abordei na fisioterapeuta, não se posicionar junto à equipe multiprofissional e os familiares e ao paciente. Independente se tem um mês, 6 meses, 10, 15 anos de terapia intensiva, se você é o fisioterapeuta que está atuando lá, você tem que ser o fisioterapeuta. Tenha segurança, domine a base do conhecimento, tenha um processo claro de avaliação e siga os ciclos evolutivos de desenvolvimento. Conhecimento teórico, conhecimento prático, iniciativa e atitude. Isso que eu repito diariamente para os meus alunos do método fisioterapia intensiva. É isso que eu coloco como um planejamento na formação para a pessoa atender com segurança, salvar vidas e modificar a fisioterapia dentro da terapia intensiva.